Bom, pouca gente aqui deve se lembrar, mas em 1989 houve um acidente na costa do Alasca com um navio petroleiro chamado Exxon Valdez. O Exxon Valdez despejou na costa do Alasca milhões de litros de óleo, um desastre ambiental total. Apesar de se ter investido mais de 2 bilhões de dólares, até hoje é possível encontrar petróleo do Exxon Valdez na costa do Alasca. A empresa conseguiu tirar mais ou menos só 18% do óleo. Bom, então, vamos criar uma equação impossível para esse problema. Como, num curto espaço de tempo, eliminar todo o óleo da costa do Alasca e, ainda por cima, economizando boa parte dos 2 bilhões de dólares. Ora, se isso fosse possível, alguém já tinha feito. Bom, não dá para fazer. Apesar desse assunto preocupar PhDs, especialistas, biólogos, foi um cabeleireiro do Alabama que encontrou uma alternativa para esse problema. Ele estava assistindo pela televisão as imagens do acidente e viu as lontras impregnadas, com a pelagem impregnada de óleo. Ele falou, nossa, parece até que a pelagem das lontras absorve o óleo. Eu trabalho com cabelo, faço tintura no cabelo, até lembro às vezes o cabelo cheio de tintura. Será que cabelo humano também absorve óleo? E ele fez uma experiência muito simples. Ele recolheu os cabelos que estavam no chão do seu salão de beleza, colocou dentro de uma meia, pegou um balde, encheu de água, jogou no balde 4 litros de óleo lubrificante e jogou a meia com cabelos dentro do balde. O resultado, em 2 minutos, água cristalina. Um teste em larga escala mostrou que 630 mil quilos de cabelo teriam resolvido em 2 semanas o que o Exxon Valdez não resolveu em 30 anos, e economizando boa parte dos 2 bilhões de dólares. Então, a partir desses exemplos, nós podemos dizer o seguinte, sim, também na vida real, equações aparentemente impossíveis, problemas que parecem solúveis, podem ter uma solução simples, bem ao alcance das nossas mãos, com recursos já disponíveis para isso. 2, qualquer pessoa tem a capacidade de resolver equações impossíveis, um cabeleireiro, um garoto pobre, qualquer pessoa, um desenvolvedor de produtos. Isso não é um monopólio de pessoas com 5 PhDs, que falam 5 idiomas, ou estudaram nas melhores universidades. As pessoas com essa capacidade de transformar o que parece impossível em possível estão aqui hoje. Elas estão dentro das empresas, das organizações onde a gente atua, elas estão dentro das nossas casas, prontas para utilizar essa capacidade de mudar a realidade de modo extraordinário. Mas se todas as pessoas têm essa capacidade, por que só algumas, poucas utilizam? É verdade. Só 5% das pessoas utilizam a sua capacidade de transformar algo que parecia impossível, impossível. Muito se fala em desperdício, mas esse é o maior desperdício do mundo. Vocês já imaginaram quantas transformações nós teríamos na sociedade, no mundo, se em vez de 5 fossem 15, 30%, 40% das pessoas, viveríamos num outro mundo muito mais próspero. O que essas pessoas fazem de diferente? Qual é o segredo dessas pessoas? Bem, após 10 anos analisando, observando e pesquisando essas pessoas, a boa notícia é que a grande diferença entre elas e as outras está no campo das atitudes. E é uma boa notícia, porque a atitude a gente pode mudar. Agora, a principal diferença está mesmo no campo de partida, no momento em que essas pessoas vão definir quais são os seus desafios, quais são as suas metas, as suas equações impossíveis. Para as pessoas do grupo dos 5%, um objetivo, uma equação precisa ter alguns ingredientes. Ela tem que estar repleta de propósito e significado, ela tem que ser relevante e transformadora, e ela tem que despertar uma ligação emocional com quem vai resolver essa equação impossível. Porque quando esses elementos estão reunidos, a pessoa é tomada pela curiosidade. E quem está tomado pela curiosidade não descansa. Elas não querem falar sobre outra coisa, elas não querem estar em outro lugar, elas querem somente continuar se dedicando àquela equação impossível, àquele desafio. E aí produzem 10 vezes mais que uma pessoa comum, são até 10 vezes mais criativas. Einstein dizia, eu não tenho nenhum grande talento, mas eu tenho imensa curiosidade. Porque essas pessoas não querem fazer outra coisa. Elas não encontram caminhos, trilhas prontas, então elas acabam criando coisas inéditas, até porque elas não têm medo de serem ridicularizadas, dizendo, olha, eu estou recolhendo cabelos para
atuar ambientalmente. Já tentaram perseguir uma meta com esses elementos? Uma meta inspiradora? Ofereça a uma pessoa uma meta inspiradora. Uma pessoa comum te devolverá um resultado extraordinário. Bom, e o cabeleireiro do Alabama, patenteou a sua ideia, já criou alguns produtos que já estão sendo usados em vias navegáveis para despoluição, e se descobriu que o mesmo cabelo pode ser usado até 99 vezes no processo de despoluição. E uma ONG foi criada para... Lembra quando a gente falou, onde eu vou arrumar tanto cabelo? Uma ONG foi criada para recolher cabelos pelos salões de beleza, para que quando alguma coisa parecida vier a acontecer, tudo já esteja pronto. Uma equação impossível repleta de propósito e significado, que seja relevante e transformadora, que crie um vínculo emocional com quem vai resolver esse desafio. Esses são os ingredientes que fazem com que pessoas comuns transformem, atinjam resultados incríveis. Por isso, é urgente fazer com que um número cada vez maior de pessoas utilize essa capacidade de transformar 0 em 100%, nas mais diversas áreas, utilizando recursos que já estão disponíveis. Porque, como nós vimos, quando uma única pessoa encontra a grandeza, toda a sociedade evolui, todo mundo ganha, porque o impacto das ações deles é muito grande. Como fazer isso? Essa é a minha equação impossível. Obrigado.